Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Ricardo e eu não consigo mais dormir no silêncio absoluto. Preciso do zumbido de um ventilador, do som da TV ligada no mudo, qualquer coisa que preencha o vazio. O silêncio, para mim, deixou de ser paz. Virou uma tela em branco, onde a minha memória pinta com detalhes perfeitos os sons daquela noite. Foi há 3 anos. Eu e minha esposa, Lúcia, comemorávamos 7 anos de casados. Queríamos algo especial, longe da loucura de São Paulo. Encontrei o lugar perfeito num site de aluguéis por temporada. Uma casa de design minimalista no coração da Mata Atlântica. As fotos eram deslumbrantes. Um cubo de vidro e madeira suspenso sobre uma pequena clareira, cercado por quilômetros de verde. Isolamento total. Era exatamente o que buscávamos. A viagem já foi um prelúdio. Depois de sair da estrada principal, rodamos quase 40 minutos por um caminho de terra batida, cheio de valas e pedras. O sinal do celular morreu no 10º minuto. Quando finalmente chegamos, a casa era ainda mais impressionante que nas fotos. As paredes da sala e do quarto eram painéis de vidro do chão ao teto. Você não olhava para a floresta, você estava dentro dela. Descarregamos as malas. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não era o silêncio do campo, com grilos e sapos. Era um silêncio denso, pesado, quase vácuo. Não se ouvia um pássaro, um inseto, nada. Que paz, né? Disse Lúcia, sorrindo. Eu concordei, mas uma parte de mim, um instinto primitivo, já estava em alerta. A primeira noite foi tranquila. Fizemos um jantar, abrimos um vinho e ficamos na sala observando a escuridão total que nos envolvia. Era como estar numa caixa de vidro flutuando num oceano de tinta preta. Fomos dormir sentindo uma paz que há muito não tínhamos. O problema começou na segunda noite. Estávamos quase dormindo quando ouvimos um toque. Toque, toque, toque. Vinha do vidro da parede do quarto. 3 batidas secas, ritmadas. Olhei para Lúcia. Seus olhos estavam arregalados no escuro. O que foi isso? Ela sussurrou. Deve ser um galho, respondi, tentando soar convincente. O vento deve ter batido. Mas não havia vento. A floresta lá fora estava imóvel, uma fotografia de si mesma. Ficamos em silêncio por longos minutos, ouvindo apenas nossa própria respiração. Nada mais aconteceu. Eventualmente, o cansaço venceu o medo e adormecemos. No dia seguinte, tentamos esquecer. Fizemos uma caminhada pela trilha que saía dos fundos da casa. A floresta era linda, mas opressiva. As árvores eram tão altas e a vegetação tão densa que o sol mal penetrava, criando uma penumbra perpétua. Notei algo estranho em alguns troncos. Símbolos. Não pareciam naturais. Eram espirais e ângulos agudos, como se tivessem sido arranhados na casca há muito tempo. Fotografei um deles, sentindo um arrepio. Lúcia não gostou da sensação. Parece que estamos sendo observados, ela disse. Decidimos voltar. A noite caiu mais rápido naquele dia. Ou talvez fosse só a nossa ansiedade. Por volta da meia-noite, as batidas voltaram. Toc, 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 toc. Desta vez, não parou em 3. Continuou, metódico, no mesmo ponto do vidro. Levantei, fui até a parede de vidro e acendi a lanterna do celular apontando para fora. Não havia nada. Só o reflexo do meu próprio rosto assustado. As batidas pararam no exato momento em que a luz bateu no vidro. Viu? Não tem nada, falei para Lúcia, mais para me convencer do que a ela. Voltei para a cama. Mal me deitei e o som começou de novo. Desta vez, em outro lugar. Na parede da sala. Levantamos e fomos até lá. As batidas pararam. Foi quando Lúcia agarrou meu braço com força. Ricardo, você ouviu isso? Ouviu o quê?
As batidas pararam. Não, ela disse, a voz trêmula, um sussurro. Eu não tinha ouvido nada. Ficamos parados no escuro por um tempo que pareceu uma eternidade. Foi então que eu ouvi, e o que eu ouvi fez meu sangue virar gelo. Era um sussurro, vindo de fora da casa, do lado esquerdo, e ele dizia um nome. Lúcia, a voz. Era a minha voz. Uma imitação perfeita. Distorcida, como se passasse por água, mas inegavelmente a minha. Lúcia soltou um soluço baixo de pavor. Eu estava ao lado dela, paralisado. O sussurro repetiu, agora do outro lado da casa, do lado direito, como se o que quer que fosse tivesse se movido com uma velocidade impossível. Lúcia. Aquilo nos quebrou. Não era um galho, não era um animal. Era algo inteligente. Estava brincando conosco. Corremos para o quarto. Trancamos a porta, mesmo sabendo que era inútil. Empurramos uma cômoda contra ela. As paredes de vidro nos davam a sensação de estarmos num aquário, expostos, vulneráveis. O terror não era mais sobre o que poderia acontecer, era sobre o que estava acontecendo. Então veio o som final, o som que me assombra até hoje. Não foi uma batida, foi um impacto surdo e pesado, como se alguém tivesse jogado um corpo contra a parede de vidro da sala. A estrutura inteira tremeu. Nós gritamos. Logo em seguida, um som de arranhado começou, um som longo, áspero, que percorria toda a extensão do vidro, como se dezenas de galhos secos ou unhas estivessem sendo arrastados com força de um lado para o outro, procurando um ponto fraco. Não esperamos para ver o que aconteceria. Em pânico cego, pegamos apenas as chaves do carro e nossos celulares sem sinal. Destravamos a porta do quarto, corremos pela sala, sem ousar olhar para os vidros riscados, e saímos pela porta da frente. A chave tremia na minha mão enquanto eu tentava acertar a ignição. O carro não pegava. O som do motor falhando era o som da nossa morte. Lá fora, o som de arranhado parou. Um silêncio mortal caiu sobre a clareira. Eu sabia, com uma certeza visceral, que a coisa estava nos observando, nos esperando. Na terceira tentativa, o motor pegou. Nunca dirigi tão rápido na minha vida, jogando o carro por aquele caminho de terra como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. Não olhamos para trás, nem uma vez. Deixamos tudo lá. Roupas, computador, a comida na geladeira. Nunca contatamos o dono do imóvel. O que diríamos? Simplesmente abandonamos a chave no posto de gasolina mais próximo e seguimos direto para casa, sem parar. Nunca mais falamos sobre os detalhes daquela noite. É uma ferida aberta entre nós. Às vezes, no meio da noite, eu acordo e vejo Lúcia sentada na cama, apenas olhando para a janela do nosso apartamento no 12º andar, como se esperasse ouvir uma batida. Até hoje, não sei o que era aquilo. Um louco? Um animal desconhecido? Algo mais antigo? A única certeza que tenho, que arrepia minha alma, é que aquela coisa nos estudou. Ela ouviu minha voz e aprendeu a usá-la. Ela estava nos testando, nos cercando. Aquela casa não era um refúgio, era uma armadilha, uma gaiola de vidro para atrair presas curiosas da cidade. E a minha maior dúvida, o pensamento que me impede de dormir, não é o que era aquilo. É o que teria acontecido se os arranhões tivessem encontrado uma rachadura no vidro. Porque tenho certeza de uma coisa, não era a casa que era assombrada. A floresta estava caçando, e a casa era apenas a isca.
Meu nome é Daniel. Eu sempre fui um cético. Fantasmas, espíritos, o sobrenatural. Para mim eram apenas histórias para fogueiras ou roteiros de filmes. Eu acreditava em lógica, em explicações, até o inverno de 2022, até a Casa do Lago. Minha namorada na época, a Júlia, herdou uma propriedade da avó, uma pequena casa de madeira isolada nas montanhas de Minas Gerais, na beira de um lago escuro e profundo. A avó dela não ia lá há anos e, segundo a família, sempre foi uma mulher estranha, que falava de maus espíritos e coisas que a floresta cobra. Ignoramos isso como superstição de gente antiga. Para nós, era uma oportunidade. Um fim de semana romântico, longe de tudo e de todos. A chegada já foi um mau presságio que eu escolhi ignorar. A estrada de terra era um túnel sombrio sob um dossel de árvores retorcidas. O ar ficou pesado, frio, e o silêncio era tão completo que chegava a zumbir nos ouvidos. A casa era exatamente como imaginávamos, rústica, charmosa, com cheiro de madeira e lareira. Mas havia algo errado, uma sensação de que o lugar estava adormecido e que nossa presença o estava despertando. A casa tinha apenas um andar, mas um porão. A porta do porão, no corredor que levava ao quarto, era feita de madeira maciça e trancada com um ferrolho pesado e enferrujado. Vovó sempre disse para nunca jamais abrir essa porta, Júlia comentou rindo. Dizia que era onde os antigos dormiam. Achamos graça. A primeira noite foi normal. Fizemos fogueira do lado de fora, olhamos as estrelas, nos sentimos donos do mundo. A única coisa estranha foi quando, antes de dormir, jurei ter ouvido um som vindo do lago. Um som baixo, melódico, quase como um canto de ninar, mas distorcido, melancólico. Júlia não ouviu nada. É o vento nas árvores, Dani, ela disse. Eu aceitei. O inferno começou no segundo dia. Estava um dia cinzento, a névoa pairando sobre o lago como um véu. Passamos a maior parte do tempo dentro de casa, lendo perto da lareira. Foi quando ouvimos o primeiro barulho de verdade. Veio do porão. Um arrastar, lento, pesado, como se um saco de areia estivesse sendo puxado pelo chão de cimento. Nós congelamos. Olhamos um para o outro, depois para a porta com o ferrolho. O som parou. Ficamos em silêncio por quase 1 minuto, os corações batendo na garganta. Deve ser um bicho, falei sem convicção. Um gambá, talvez? Júlia, pálida, apenas concordou com a cabeça. Mas nós dois sabíamos que um gambá não faria um som tão pesado. O dia passou tenso. Qualquer estalo da madeira da casa nos fazia pular. Quando a noite caiu, a sensação de sermos observados era quase física. As janelas, que durante o dia emolduravam a bela paisagem, agora pareciam olhos negros nos encarando da escuridão impenetrável lá fora. Por volta das 2 da manhã, o som do porão voltou. Mas desta vez, não era um arrastar. Era uma batida. Tum, tum, tum. Uma batida forte, ritmada, vinda debaixo dos nossos pés. Parecia vir do centro exato da casa. A cada batida, eu sentia a vibração subir pelas tábuas do assoalho. O medo tomou conta. Era um medo frio, paralisante. Júlia começou a chorar baixinho. Eu a abracei, tentando ser corajoso, mas eu estava apavorado. Vamos embora, agora, ela sussurrou. Eu concordei. Começamos a juntar nossas coisas às pressas, no escuro, com medo de acender as luzes. Foi quando a batida parou. E algo pior começou. Um choro. Era um choro de criança, vindo de dentro do porão. Um choro sofrido de partir o coração, desolado. Aquilo me quebrou. Meu ceticismo, minha lógica, tudo se desfez. Aquilo não era um animal, não era o vento, era algo que queria nos atingir, nos manipular. Júlia tapou os ouvidos, soluçando. Não escuta, Dani, não escuta. Então o choro mudou. Ele começou a se transformar em uma voz infantil, mas rouca, antiga, e começou a chamar por nós.
Me ajuda, tá tão escuro aqui. Era uma armadilha. Eu sabia que era, mas uma parte de mim, a parte humana, sentiu pena. Foi a pior coisa que eu poderia ter sentido. A voz continuou, agora mais perto, como se estivesse logo atrás da porta do porão. Eu só quero sair. Abre para mim. Júlia me puxou pelo braço. Vamos embora. Pegamos nossas mochilas e corremos para a porta da frente. Eu girei a maçaneta, trancada. Tentei de novo, emperrada. Empurramos, chutamos. A porta não se movia. Estávamos presos. O pânico se tornou absoluto. A voz no porão parou de suplicar e começou a rir. Uma risada baixa, gutural, que não pertencia a uma criança. Então, o ferrolho pesado da porta do porão começou a tremer violentamente. Clang! 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 O metal batia contra a madeira com uma força impossível. A porta inteira se curvava para fora, como se algo imenso estivesse se jogando contra ela do outro lado. Nós recuamos para a sala, encurralados, observando horrorizados, enquanto a madeira da porta começava a rachar. Eu olhei para a janela da sala, a nossa única rota de fuga. Era alta. Agarrei uma cadeira, subi nela e comecei a bater no vidro com o pé de uma mesa de centro. O vidro era grosso, antigo. No terceiro golpe, ele estourou. Júlia, vai! Gritei. Ajudei-a a passar pela janela. Ela caiu na grama molhada lá fora. Quando fui passar, ouvi o som da porta do porão se estilhaçando. Não ousei olhar para trás. Apenas pulei. Corremos para o carro sem olhar para a casa. Quando entrei e girei a chave, as luzes do farol iluminaram a frente da residência. Por uma fração de segundo, na janela quebrada pela qual pulamos, eu vi. Não era uma criança. Era uma figura alta, esguia, com membros longos e finos demais. Era escura, como se fosse feita de sombras e teias de aranha. E não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas um vazio liso e pálido. A imagem está gravada a fogo na minha mente. Cantamos pneu e voamos por aquela estrada de terra. Nunca mais voltamos. Júlia vendeu a propriedade por um preço irrisório, sem nunca contar ao comprador o verdadeiro motivo. Até hoje eu durmo com a luz do abajur acesa. O som de madeira estalando me dá calafrios. E às vezes, quando estou no silêncio da madrugada, juro que ainda posso ouvir um choro baixinho, me chamando, pedindo para eu abrir a porta. E eu sei, com uma certeza que gela meus ossos, que o que quer que estivesse naquele porão não ficou lá. Ele está procurando, porque nós o acordamos. Existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo do desconhecido, do monstro no escuro. É um medo visceral que te faz correr. O segundo é pior. É o medo de não poder confiar na sua própria mente, de a realidade se desfazer ao seu redor. Foi esse que eu conheci na casa da minha tia-avó, e é um medo que nunca mais me abandonou. Meu nome é Léo, sou escritor. Há uns 2 anos, eu estava com um bloqueio criativo terrível. Precisava de isolamento, de um lugar onde o mundo não pudesse me alcançar. Lembrei da casa na Serra da Mantiqueira, que ficou para minha família depois que minha tia-avó Elza faleceu. Ninguém ia lá há anos. Era o lugar perfeito. Peguei meu carro, meu notebook e mantimentos para 1 semana. A casa ficava no fim de uma estrada de terra íngreme, encravada numa encosta e cercada por uma floresta de araucárias antiga e silenciosa. Era uma construção de madeira escura e pedra, com janelas pequenas, como olhos desconfiados. Por dentro, o tempo parecia ter congelado nos anos 70. O ar era pesado, com cheiro de madeira, poeira e outra coisa. Um cheiro fraco, metálico e adocicado, como o de um espelho antigo. E espelhos havia por toda parte. Essa era a excentricidade da tia Elza. Não eram espelhos normais. Eram peças antigas, vitorianas, com molduras de madeira entalhada e prata escurecida. Havia um no corredor, um na sala, um no quarto, até um pequeno e oval na cozinha.
Eles não pareciam estar ali para refletir a luz. Pareciam postos como sentinelas. No primeiro dia, a paz foi absoluta. O único som era o do vento sibilando nas árvores. Eu escrevi mais do que tinha escrito nos últimos 6 meses. À noite, acendi a lareira e me senti completamente em paz. Foi ao ir para a cama que a primeira peça errada se encaixou. Passei pelo espelho do corredor e pelo canto do olho vi meu reflexo. Parei. Havia algo estranho. Meu reflexo parecia atrasado. Eu parei, mas a imagem no espelho concluiu o movimento uma fração de segundo depois. Balancei a cabeça. Cansaço, pensei. A luz fraca. Mas a semente da estranheza foi plantada. Na manhã seguinte, acordei sentindo um frio anormal no quarto. A janela estava fechada. Notei que o livro que eu havia deixado na mesa de cabeceira estava no chão, aberto numa página aleatória. Eu não me lembrava de tê-lo derrubado. Pequenas coisas, fáceis de ignorar. Foi na segunda noite que o véu da realidade começou a rasgar de verdade. Eu estava na sala, lendo no sofá, de costas para o grande espelho sobre a lareira. A casa estava em silêncio absoluto. Então, ouvi um som atrás de mim. O som de uma xícara sendo colocada delicadamente sobre um pires de porcelana. Meu sangue gelou. Eu estava sozinho. Virei-me devagar. Não havia nada. A sala estava vazia, exatamente como eu a deixara. Meu coração estava disparado. Olhei para o espelho. O reflexo da sala era perfeito, idêntico à realidade, exceto por um detalhe. Na mesinha de centro refletida no espelho, havia uma xícara de chá antiga, que não existia na mesinha de centro real. Fiquei encarando, a respiração presa. A xícara fantasma ficou ali, no reflexo, por uns 10 segundos. E então, simplesmente se desvaneceu. O pânico começou a borbulhar. Eu não era mais um cético avaliando anomalias. Era uma presa percebendo a armadilha. Decidi que iria embora na manhã seguinte. Aquela noite seria a última. Mal sabia eu que a casa, ou o que quer que vivesse nela, tinha outros planos. Fui para o quarto e, num ato de desafio infantil, virei o espelho da parede para que ficasse de face para baixo. Tranquei a porta e me enfiei debaixo das cobertas, deixando a luz do abajur acesa. Tentei ler, mas meus olhos não paravam de se desviar para a porta, para a janela. Perto da 1 da manhã, ouvi o som de passos no corredor. Passos lentos, arrastados. Eles pararam em frente à porta do meu quarto. Silêncio. Então, 3 batidas leves na porta. Léo! Uma voz sussurrou. Era a voz da minha tia-avó Elsa, uma voz que eu só conhecia por gravações antigas. Uma voz que vinha de uma mulher morta há uma década. Eu não respondi. Enfiei a cabeça debaixo do travesseiro, meu corpo inteiro tremendo. A maçaneta começou a girar, lentamente, para um lado e para o outro. A porta estava trancada, mas eu sabia que aquilo não a impediria por muito tempo. Então o som mais aterrorizante de todos começou. Um arranhão, lento e deliberado, vindo do espelho que eu tinha virado. A parte de trás do espelho estava arranhando o papel de parede, como se algo estivesse tentando se virar, do outro lado do vidro. Foi o meu limite. Saltei da cama, peguei uma cadeira de madeira maciça e, com toda a força que o terror me deu, arremessei-a contra a janela. O vidro estourou e o ar gelado da noite invadiu o quarto. Pulei para fora, caindo na grama úmida e cortando a mão nos cacos. Não olhei para trás. Corri para o carro, descalço, a adrenalina anestesiando a dor. Quando entrei e dei a partida, os faróis iluminaram a fachada da casa. E eu vi. Em cada janela, em cada pedaço de vidro, havia um rosto me observando. E todos os rostos eram o meu. Dezenas de Léos, pálidos, sob a luz dos faróis, com expressões vazias e olhos que não piscavam. E na janela quebrada do quarto, uma figura escura e sem forma se contorcia, tentando passar. Eu dirigi como um louco, chorando e rindo de pânico.
Só parei quando cheguei à primeira cidade iluminada, a quase 2 horas de distância. Hoje, eu moro num apartamento pequeno. Não tenho espelhos. Nenhum. Cubro a tela da TV à noite. Evito meu reflexo em vitrines de lojas, porque às vezes quando me olho num reflexo por tempo demais, eu vejo aquele atraso, aquela hesitação de uma fração de segundo. E eu sei que o que quer que vivesse naquela casa não se contentou em me deixar ir. Uma parte dele veio comigo e está esperando pacientemente do outro lado do vidro a chance de terminar a troca. Até hoje, o cheiro de madeira úmida e terra molhada me causa calafrios. É um gatilho, uma passagem instantânea para aquela noite que redefiniu o medo para mim. Eu era cético, um homem da cidade que zombava de contos de fantasmas e lendas urbanas. Hoje, sou um homem que dorme com as luzes acesas. Tudo por causa daquela casa. Tudo começou com um desejo de escapar da cidade grande. Eu e mais 3 amigos, todos na casa dos 30 e poucos anos, decidimos alugar uma cabana isolada para um fim de semana de pescaria e paz. Encontramos o anúncio online. Uma casa rústica, ladeada por um rio sinuoso e aninhada no coração de uma floresta densa e antiga. As fotos mostravam um lugar idílico, um refúgio perfeito. A realidade, como descobriríamos, era um pesadelo arquitetado em madeira e sombras. Chegamos numa sexta-feira ao final da tarde. A casa era ainda mais isolada do que imaginávamos. Depois de quilômetros em uma estrada de terra mal conservada, a encontramos. Era uma construção antiga de 2 andares, com janelas que pareciam olhos vazios e uma varanda que rangia a cada passo. A floresta a abraçava de todos os lados. Um mar de árvores altas e escuras que pareciam sussurrar segredos antigos com o vento. A primeira noite foi tranquila, quase idílica. Acendemos a lareira, bebemos cerveja e contamos histórias. O único som era o crepitar do fogo e o murmúrio distante do rio. Foi no segundo dia que as coisas começaram a mudar. Começou com pequenos incidentes, fáceis de ignorar. Ferramentas de pesca que mudavam de lugar. Portas que jurávamos ter fechado e que encontrávamos entreabertas. À noite, ouvimos o que parecia ser o arrastar de móveis no andar de cima. A madeira velha se assentando, disse um dos meus amigos, tentando racionalizar o inexplicável. Mas o som era rítmico, intencional. O pavor começou a se instalar de verdade quando a noite caiu no sábado. A energia elétrica, que já era instável, acabou por completo, mergulhando a casa numa escuridão quase absoluta. As lanternas que trouxemos projetavam sombras dançantes que transformavam objetos familiares em monstros grotescos. Foi então que os sussurros começaram. Eram baixos, quase inaudíveis a princípio, como o vento passando por frestas. Mas logo se tornaram mais claros, palavras indistintas que pareciam vir de dentro das próprias paredes. Sentíamos uma presença conosco na escuridão, um frio que não vinha da noite lá fora, mas de algo que se movia entre nós. O pânico tomou conta quando um dos meus amigos, o mais corajoso de nós, subiu para investigar os barulhos no andar de cima. Ouvimos seus passos pesados na escada e depois um silêncio mortal. Chamamos por ele, mas não houve resposta. Um grito agudo e aterrorizado rasgou a noite, seguido pelo som de algo pesado caindo. Corremos escada acima, com as lanternas tremendo em nossas mãos. Encontramos nosso amigo caído no corredor, pálido e balbuciando sobre olhos na escuridão. Não havia mais ninguém lá. Mas em uma das paredes empoeiradas, marcas de arranhões recentes desciam do teto ao chão, como se garras tivessem deslizado pela madeira. O resto da noite foi um borrão de terror. Trancamo-nos em um dos quartos, empurrando uma cômoda pesada contra a porta. Os sons do lado de fora se intensificaram. Arranhões na porta, batidas nas janelas e um choro baixo e lamentoso que parecia vir de uma criança.
Em um momento de desespero, olhei pelo buraco da fechadura. Vi uma sombra se mover no corredor. Uma forma vagamente humana, mas distorcida, alongada, que se arrastava pelo chão com uma lentidão aterrorizante. Ao amanhecer, os sons cessaram. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o barulho. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela empoeirada, reunimos a coragem para sair. A casa estava silenciosa e vazia. Nosso amigo ainda estava em choque, incapaz de articular o que tinha visto. Fugimos daquela casa como se nossas vidas dependessem disso, e talvez dependessem. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite, não com detalhes. Não há palavras para descrever o terror primordial que sentimos. Eu não sei o que habitava aquela casa na floresta. Se era um espírito, um demônio ou algo que a floresta antiga deu à luz. Só sei que nos observou, brincou conosco e, por alguma razão, nos deixou ir. Mas uma parte de mim nunca saiu de lá. Ficou presa naquele quarto escuro, ouvindo os arranhões na porta e o choro lamentoso na escuridão, um lembrete constante de que há lugares neste mundo onde o silêncio grita e as sombras têm vida própria. Meu nome é Daniel. Eu era fotógrafo, apaixonado pela decadência, pela beleza que existe no abandono. Quando ouvi falar da velha propriedade dos Carvalho, isolada no coração de uma reserva florestal, soou como o projeto perfeito. Uma mansão vitoriana, diziam, engolida pela mata, intocada por décadas. A isca perfeita para a minha lente. Levei 2 semanas para conseguir as permissões e encontrar o caminho. A estrada de terra virou uma trilha e a trilha se desfez em nada. Tive que deixar o carro e seguir a pé, guiado por um mapa antigo e a sensação crescente de que estava invadindo um território proibido. A floresta ali era diferente. O silêncio era pesado, quase sólido. Não havia canto de pássaros, nem o zumbido de insetos. Apenas o som da minha própria respiração e o farfalhar das folhas sob meus pés. Então, eu a vi. A casa não estava apenas abandonada. Ela estava sendo digerida pela natureza. Cipós grossos como braços se agarravam às paredes, e o telhado em alguns pontos cedeu, criando buracos que pareciam feridas abertas para o céu cinzento. Era uma visão de melancolia sublime, perfeita. O ar dentro da casa era gélido e carregava um odor adocicado e nauseante, como flores mortas e carne levemente estragada. A poeira cobria tudo como uma mortalha, mas por baixo dela, a opulência do passado ainda era visível. Um piano de cauda emudecido, tapeçarias desbotadas e móveis de jacarandá cobertos por teias de aranha que pareciam véus de noiva. Passei a primeira hora fotografando, hipnotizado pela decomposição. Foi quando notei o papel de parede no salão principal. Era um padrão floral complexo, mas em alguns pontos ele parecia inchado, como se houvesse umidade presa por trás. Por curiosidade, toquei numa dessas bolhas. A textura era estranhamente orgânica, macia e levemente quente. Recuei, uma náusea súbita subindo pela minha garganta. O primeiro som que ouvi não foi um rangido ou um estrondo, foi um sussurro, um som sibilante, sem palavras, que pareceu deslizar pelo ar, vindo do andar de cima. Justifiquei como sendo o vento, embora nenhuma janela estivesse quebrada. Mas o som não se repetiu de forma aleatória. Ele tinha um ritmo, uma cadência quase respiratória. Decidi subir a grande escadaria, cada degrau protestando sob meu peso. O andar de cima era um labirinto de quartos. Em um deles, o quarto das crianças, o papel de parede estava quase todo descascado. E por baixo, na parede de gesso, havia manchas escuras e fibrosas. Pareciam fungos, mas tinham uma estrutura estranha, quase como veias. No centro do quarto, um único cavalinho de balanço, coberto de poeira, moveu-se lentamente para frente e para trás. Uma única vez.
Meu coração martelava contra as costelas. O instinto gritava para eu sair dali, mas a arrogância do cético me manteve no lugar. Corrente de ar, murmurei, a palavra soando oca e estúpida naquele silêncio sepulcral. Foi quando o cheiro se intensificou. Vinha de dentro das paredes, aquele odor adocicado e pútrido, e o sussurro voltou, mais perto agora, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era um som úmido, como o de alguém tentando falar com a boca cheia de água. Voltei para o salão principal, decidido a pegar meu equipamento e ir embora. Foi quando olhei novamente para o papel de parede inchado. Uma das bolhas havia estourado. De dentro, escorria uma seiva espessa e translúcida, e no centro da ruptura, algo pequeno e pálido se contorcia. Parecia um cogumelo ou um fungo, mas tinha o formato inconfundível de um pequeno dedo humano. O pânico me atingiu como uma parede de tijolos. Corri para a porta, mas ela não abria. Eu a havia deixado escancarada, tinha certeza. Forcei a maçaneta, joguei meu ombro contra a madeira maciça, mas ela estava selada, como se tivesse se fundido com o batente. A casa inteira gemeu. Não era o som de madeira velha, era um gemido gutural, orgânico. As paredes começaram a pulsar, as bolhas no papel de parede inflando e desinflando em uníssono, como pulmões doentios. As manchas nas paredes do andar de cima se espalharam, as veias escuras, descendo pelas escadas como uma maré de sangue podre. O sussurro agora era uma cacofonia. Milhares de vozes sobrepostas, falando em uma língua que não era humana, um som borbulhante que parecia emanar da própria estrutura da casa. Aquilo não era um fantasma. A casa estava viva, ou melhor, era o corpo de algo, e eu estava preso dentro de seu organismo faminto. Encolhido no centro do salão, vi com horror os papéis de parede se rasgarem por toda parte. De dentro das paredes, formas pálidas e mal definidas começaram a emergir. Não eram fantasmas, eram crescimentos, excrescências fúngicas que imitavam formas humanas. Rostos sem olhos, mãos com dedos demais, torsos que se contorciam lentamente para fora do gesso. Eram os antigos moradores, absorvidos, digeridos e agora parte da biologia profana daquele lugar. Um desses crescimentos, o mais próximo de mim, se esticou em minha direção. Seu rosto era uma máscara de agonia silenciosa, a boca aberta num grito que era apenas parte da tapeçaria doentia da parede. O cheiro era insuportável. Com a força que só o terror absoluto pode conceder, peguei o tripé pesado da minha câmera e o arremessei contra a janela mais próxima. O som do vidro se estilhaçando foi a coisa mais doce que já ouvi. Não hesitei. Mergulhei através da abertura, sentindo os cacos rasgarem minha pele e minhas roupas. Caí do lado de fora, na terra úmida, e corri. Corri sem olhar para trás. Mesmo quando ouvi um som novo vindo da casa, um grito agudo, ensurdecedor, de pura frustração e fome. Um grito que não veio de uma boca, mas da própria arquitetura daquele monstro de madeira e gesso. Eu nunca mais voltei àquela região. As fotos que tirei se perderam na fuga, mas as imagens estão gravadas a fogo na minha mente. Às vezes, à noite, quando a casa está silenciosa, eu ouço um sussurro baixo, sibilante, que parece vir de dentro das minhas próprias paredes. E quando olho para o canto do meu quarto, por um segundo aterrorizante, juro que vejo o papel de parede começar a inchar.